Olá meninos, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão indo tudo em paz? Meninos, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre os povos mesopotâmicos, certo? A aula passada, vamos relembrar. A aula passada a gente falou um pouquinho sobre o que era Mesopotâmia. E o que é a Mesopotâmia? Mesopotâmia é uma faixa de terra onde hoje corresponde ao território do Iraque, certo? Do atual Iraque, e recebe esse nome porque significa terra entre rios, não é verdade? Quais são os rios? Rio Tigre e Rio Eufrates. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os povos da Mesopotâmia. Caso vocês não consigam entender essa bagunça organizada aqui, não se preocupe. Vou mandar um mapinha conceitual com várias imagens, vai ficar tudo tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei os números, primeiro os sumérios, depois os acádios, depois os amoritas, depois os assírios, depois os caldeus, para que a gente entenda a sucessão de um povo ao outro nesse determinado local, certo? Eles não conviveram ao mesmo tempo na Mesopotâmia. Esse é um detalhe importante. Um povo conquista o outro, certo? Domina o outro e se apropria do território, tá bom? O que promovia esse interesse constante por diversos povos? A terra fértil, a proximidade com os rios. Tudo isso atraía diversos povos. Então era uma região de constantes conflitos. Mas é bom vocês terem em mente que eles não conviveram no mesmo período. São povos que dominam os outros, tá bom? Os sumérios, meninos, eles estão na região por desde cerca de 6.000 anos, o que equivale a mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, certo? Por volta do ano 3000, do ano 3500, o povo sumério fez a mais importante a mais importante realização do seu povo foi a escrita. Por muito tempo acreditou-se que a escrita começou-se na Suméria, porém diversos estudos mostram que ela pode ter acontecido ao mesmo tempo em diversos povos, como na China, na Suméria, na Índia, no Egito. Então não se tem certeza de quem foi o primeiro povo que desvendou um código de escrita, certo? O que a gente sabe é que eles inventaram a escrita cuneiforme. Por que ela recebe esse nome? Porque ela era feita numa tabuinha de argila, certo? Como se fosse uma telha, uma tabuinha de argila, e o palitinho que fazia ela tinha um formatinho curvo, um formatinho assim. Então, por isso recebeu o nome de cunha. Por isso a escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme, tá bom? Outra grande e importante realização desse povo, as zigurates. O que são as zigurates? É uma espécie de pirâmide, certo? Mesopotâmica, que servia como templo religioso. Essa aí, ó, que tá aparecendo aí, ó. Bom, né? Muito bem. Isso é uma zigurate. Bom, a zigurate é uma espécie de pirâmide que servia como templo religioso. Então, os principais feitos dos sumérios são a invenção da escrita cuneiforme e a construção desses templos, ok? Muito bem. Vamos falar dos acádios. Vamos lá? Os acádios, eles são o primeiro império mesopotâmico. Peraí, professora, como assim primeiro império mesopotâmico? E os sumérios? Os sumérios não construíram cidades? Sim, construíram Uruk, Lagash, cidades importantes, mas não construíram um império. O que é um império? Império é quando eu tenho um reino centralizado na figura de um rei, ou no caso aqui de um imperador, e esse imperador ele controla as diversas cidades, os diversos estados, certo? Então eu tenho um império centralizado. O primeiro império a unificar diversos povos e diversas cidades sobre um mesmo código de... Um mesmo sistema de governo que era o do imperador foi os acádios, certo? Eu tenho o primeiro império mesopotâmico aqui. Eu tenho um estado centralizado na figura do imperador. Então, só para vocês entenderem, sexto ano, quando eu tenho um império centralizado, quer dizer que as decisões tomadas pelo imperador não podem ser contestadas. É ele que decide a questão dos impostos, a questão da moradia, a questão do sacerdócio, tudo era decidido por meio do imperador, certo? Até aqui? Muito bem. Nosso terceiro povo são os amoritas. Os amoritas, eles são conhecidos como primeiro império babilônico, a famosa Babilônia. A gente tem dois povos com esse nome. Primeiro são os amoritas, é o primeiro império babilônico. Muito importante desse império babilônico é este imperador aqui, ó, Hammurabi. Hammurabi, meninos, Hammurabi foi que criou um código de leis, o primeiro código de leis escrito do mundo, que a gente tem, assim, documentação, o primeiro código de leis escrito do mundo é o Código de Hammurabi. Ele é baseado na Lei do Talião. Professor, o que é a Lei do Talião? A Lei do Talião diz o seguinte, o criminoso deve pagar de acordo com o crime que ele cometeu. Como assim?
Se um médico foi fazer uma consulta e cometeu um erro e essa pessoa veio a óbito, esse médico tem que morrer da mesma forma que a sua paciente morreu. É o famoso olho por olho, dente por dente, a lei do talião, certo? Eu vou mandar a informação para vocês do que é a lei do talião, tá bom? Então, esse código do Hammurabi é o primeiro código de leis escritas. Vale lembrar que o código de Hammurabi é um código que não atingia o seu imperador, tá? Ele é um código para as classes mais baixas da sociedade mesopotâmica, tá bom? Então, é baseado na lei do talião. Essa lei diz o seguinte: a mesma medida do ofensor equivale à sua pena, ou seja, o crime cometido tem que equivaler à sua pena. No caso de um furto, corta-se a mão esquerda. Na reincidência, a mão direita. No caso de um assassinato, a pena é a morte. Olho por olho, dente por dente. Equivalência. O crime que você cometeu é a pena que você recebe. Certo? Então, essa é a principal característica, né? O principal marco desse povo, dos Amoritas, do primeiro Império Babilônico, é o primeiro código de leis escritas, o Código de Hammurabi. Muito bem. Os assírios. Os assírios, a principal característica desse povo era um povo guerreiro. O que é isso? E eles eram conhecidos por uma característica peculiar. Eles eram extremamente cruéis com seus adversários. Cortavam dedos, orelhas, língua, e para mostrar poder, para mostrar dominação, para evitar que os povos conquistados por eles se rebelassem. Mas muitos ainda se rebelavam, certo? É um período constante de conflitos, tanto é que eles são dominados, eles se enfraquecem, os assírios se enfraquecem e são dominados pelos caldeus, certo? Mas então eu quero que vocês entendam, a principal característica dos assírios é: eles são um povo extremamente guerreiro e extremamente cruel. A marca dos assírios é a crueldade com os adversários, ok? Muito bem. Nosso outro povo é o caldeus. Os caldeus também são conhecidos como Segundo Império Babilônicos ou Neobabilônicos, Novos Babilônicos, né? O principal rei desse povo é o rei Nabucodonosor. O Nabucodonosor é o rei que arrasa Jerusalém, destrói Jerusalém em 586 a.C. É o responsável que levou os judeus para o cativeiro da Babilônia, o famoso cativeiro da Babilônia que aparece na Bíblia Sagrada, né? Então, esse é o rei Nabucodonosor. A grande construção, o grande marco desse período também são os jardins suspensos da Babilônia. Esse aí, ó, que vocês estão vendo a fotinha. Viram? Muito bem. Então, esses são os jardins suspensos da Babilônia. Meninos, vamos lá. Eu preciso que vocês tenham em mente características principais de cada um desses povos. E, principalmente, de suma importância, que vocês compreendam que eles não conviveram ao mesmo tempo. Um povo guerreia com o outro. Os sumérios guerreiam com os acádios os sumérios guerreiam com os acádios e os acádios vencem a guerra, dominam o povo sumério e colocam ali o seu primeiro império. Os amoritas guerreiam com os acádios, dominam os acádios, formam o primeiro império babilônico. Os assírios, extremamente cruéis, dominam os amoritas, são marcados pela crueldade com o adversário. Se enfraquecem, os caldeus dominam os assírios sob o domínio do rei Nabucodonosor, certo? E aqui eu tenho a construção dos jardins suspensos da Babilônica e também do cativeiro da Babilônia, que prende diversos judeus, certo? E arrasa Jerusalém. Muito bem, vocês precisam entender o seguinte: a Mesopotâmia é uma região de povos, né, em busca de terra fértil, de água, de estabilidade, mas que não acontece, é um período extremamente conturbado, certo? Os povos que ali viveram são, de sua grande e extensa maioria, politeístas, ou seja, a base da sua religião é o culto a vários deuses e aos seus imperadores como deuses também, certo? É uma sociedade hierarquizada, com uma piramidezinha. A gente tem o rei, a gente tem o sacerdote, a gente tem os militares, os escribas, a gente tem os comerciantes, os artesãos, a gente tem os escravos, certo? Na base da nossa pirâmide aí. Muito bem. É uma sociedade que tem como base a agricultura. Se eles estão atrás de território fértil, ou seja, eles querem plantar, eles querem pastos para domesticar seus animais. Então, a base econômica das sociedades mesopotâmicas, dos povos mesopotâmicos, é a agricultura e a criação de animais.
tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, não deixem de realizar as atividades, tá bom? Curta, comenta e compartilhe o vídeo aqui da professora. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!